Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 1, exercício número 17. Vamos ao enunciado. Na figura, uma placa de espessura desprezível e área A1 igual a 2 metros quadrados desloca-se com V igual a 5 metros por segundo, constante, na interface de dois fluidos, tracionada por uma força F igual a 400 N. Na parte superior, espessura igual a 1 mm e o diagrama de velocidades é considerado linear. Na parte inferior, o diagrama é dado por V igual a y² mais BY mais C. Pede-se, letra A, a tensão de cisalhamento na parte superior da placa em movimento. Letra B, a tensão de cisalhamento na face inferior da mesma placa. Letra C, a expressão do diagrama de velocidades V igual F de Y no fluido superior. Letra D, a expressão do diagrama de velocidades no fluido inferior, V igual F de Y. E, letra E, a força R que mantém a placa da base em repouso. Bom, então vamos começar aí pela ordem, né? Resolver, entender o problema e resolver na ordem que foi pedida. Então aqui a gente tem dois fluidos, né? O 1 e o 2. Aí temos a placa aqui de área conhecida e essa placa é puxada com uma força de intensidade de 400 N com uma velocidade constante de 5 metros por segundo. E aí ele pede que a gente determine algumas coisas aí, tanto para o fluido 1 quanto para o fluido 2. Vamos começar aí pela letra A, a tensão, ele quer a tensão de cisalhamento na parte superior da placa. Então ele quer a tensão nesse ponto aqui, né? Tensão de cisalhamento. Então, para a letra A, como que a gente define tensão de cisalhamento? Tensão de cisalhamento é igual à viscosidade dinâmica vezes a variação da velocidade em relação à altura, que é o gradiente de velocidade. Como a gente quer na placa superior, para a placa superior, ele diz que o perfil de velocidade é considerado linear. Se o perfil é linear, podemos reescrever como sendo a viscosidade, a variação da velocidade sobre a variação da altura. Como aqui ele usa y grande, eu vou colocar aqui como y grande, tá? Então, podemos calcular essa tensão aí, né? Essa equação, eu vou colocar aqui embaixo. Tensão superior, ou vou colocar melhor, colocar tensão superior. Tensão superior vai ser quem? O Mi, que ele forneceu, 3 vezes 10 a menos 2, 3 vezes 10 a menos 2, na unidade newtons segundo por metro quadrado, vezes a variação de velocidade. Qual vai ser a variação de velocidade? A velocidade aqui nesse ponto é a mesma da placa, 5 metros por segundo. E a velocidade lá em cima, como aqui a parede está fixa, a velocidade ali é 0. O perfil de velocidade é linear. Então a gente puxa aqui, e é assim que se comporta a velocidade do fluido. Então a gente vai ter que o ΔV vai ser a velocidade aqui nesse ponto embaixo, 5 metros por segundo, menos a velocidade aqui nesse ponto, 0. Dividido, quem vai ser o ΔY? Aqui está o 0, né, do y. Nessa medida aqui, que seria da velocidade, é 1 milímetro. 1 vezes 10 a menos 3, para ficar em metro. Menos a medida daqui, que vai ser o 0 do y. 0. Certo? Aí a análise a gente vai ter esse segundo divide e corta com esse segundo. E esse metro vai cortar com esse metro. Vai sobrar newton por metro quadrado, que é a unidade de tensão. Fazendo aí a conta, vamos achar um valor de 150 newton por metro quadrado. Então, resolvemos aí a letra A. Agora, então, podemos resolver a letra B.
né? Na letra B, temos que achar a tensão de cisalhamento na face inferior da mesma placa. Então, a gente tem que achar a tensão aqui na parte de baixo. Bom, só que a gente não conhece aqui o perfil, né? Porque ele não é linear, ele é quadrático, aí, forma uma parábola. Mas a gente já conhece a força que está puxando e a gente já conhece a tensão de cima. Então, lembrando que a gente tem lá o conceito de tensão. O que vai ser a tensão? É a força sobre área, tá? Então, a gente pode escrever que força é tensão vezes área. Então, se a gente fizer equilíbrio de forças aqui na placa, quais forças a gente tem? Ó? A gente tem a força F aqui, né? Aí a gente tem na parte inferior, a gente tem a força inferior, vou colocar FI, e na parte superior a gente tem a força FS. Então, se a gente fizer para a placa ali um equilíbrio, ou seja, somatório de forças em X vai ser igual a zero, né? Porque a velocidade é constante, então a aceleração é zero. Referencial para frente positivo, somatório de força em X, a gente vai ficar com F menos FI menos FS igual a zero. Aí então a gente vai ter a força F menos, quem vai ser FI? Se a gente utilizar essa condição aqui de força, vai ser a tensão inferior vezes a área, que é a área ali da placa que ele forneceu, que é a área 1, né? A1, menos a força superior, que vai ser tensão superior vezes a área 1, isso igual a zero. Como eu quero achar a tensão inferior, porque a superior eu já tenho, se eu jogar esse termo para lá, área 1 passa dividindo, a gente escreve que a tensão inferior vai ser a força F menos a tensão superior vezes a área 1 dividido pela área 1. Então, substituindo aí, a força F de 400 Newton menos a tensão superior de 150 Newton por metro quadrado vezes a área 1, que é de 2 metros quadrados, dividido por 2 metros quadrados. Aí esse metro quadrado corta com esse, vai ficar Newton em cima por metro quadrado. Calculando aí, a gente acha um valor de 50 Newton por metro quadrado. Então, a letra B, que é a tensão de cisalhamento na placa, aí na parte inferior está determinada. Aí a gente pode ir para a letra C. Na letra C, ele quer a expressão do diagrama de velocidade, o Vzinho em função de Fyz, que é o fluido superior. Então, na letra C, a gente tem que é uma velocidade linear, que é em função de y, né? Então, vai ser um A vezes um y mais um B. Então, vai ser desse tipo, a equação de uma reta. Então, a gente tem dois coeficientes, o A e o B. Então, precisa de duas condições. Quais condições eu tenho? Eu sei que a velocidade é zero aqui nesse ponto, ó, onde o y é zero. Então, quando o y é zero, se a gente aplicar essa condição, vai ficar o quê? Ó? Desse lado, zero igual a vezes o y, que é zero, mais b. Então, esse termo fica zero e a gente tem que b vale zero. E a outra condição é que eu sei que a velocidade é igual a 5 metros por segundo. Opa, igual a 5 metros por segundo, quando o y vale 1 milímetro, que é 1 vezes 10 a menos 3 metros. Então, a gente escreve 5 igual a vezes 1 vezes 10 a menos 3 mais o b, que a gente achou que é zero. Então, a é igual a 5 dividido por 1 vezes 10 a menos 3, que dá 5.000. Então, a gente determina que a equação v de y, que a gente procura, é 5.000 vezes y. Tá? Isso é a equação
que ele pede na letra C. E depois a gente vai para a letra D. Na letra D, ele quer a expressão do diagrama de velocidade, só que do fluido inferior, né? Que ele diz lá que é uma parábola. Letra D. A gente tem que V em função de y é um AY² mais um BY mais C. Então agora eu preciso de 3 condições para achar o A, B e C, que são os coeficientes. Então, eu sei que condição, né? Vou colocar aqui, ó. Primeiro, a velocidade daqui desse ponto é a mesma daqui, 5 metros por segundo, que é da placa. A velocidade dessa placa aqui, a gente vai considerar zero, que ela está fixa, que ele diz lá, ó, mantém em repouso, que é o próximo item. Então, a gente tem que o perfil de velocidade, ele faz assim, ó, formando uma parábola. Então, eu tenho duas condições de velocidade. Então, primeiro, ó, sei que V de zero para y igual a zero. Ó. Lembrando que o y começa daqui de baixo, né? Então, dessa primeira condição, a gente pode escrever 0 igual a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais o c. Esse termo zero, então a gente sabe que o c é igual a zero. Bom, uma condição a gente já achou. Outra condição é que lá em cima eu sei uma velocidade, a velocidade de 5 metros por segundo, que é da placa. Isso acontece para o y igual a meio, metro. Então a gente tem lá que 5 é igual a vezes meio ao quadrado mais b vezes meio, certo? Só que a gente vai ficar com uma equação que vai ficar 5 igual a 0,25a mais meio de b. Vamos deixar a equação 1. A gente precisa de mais uma condição. Não tem mais condição de velocidade. Então, a gente tem que pensar na condição de gradiente, tá? Como aqui em cima a gente já sabe a tensão, e a gente sabe que tensão aparece o gradiente, a gente tem com a viscosidade do fluido, a gente consegue achar quem é o gradiente através da tensão inferior. Então, a gente pode escrever assim, ó. A tensão inferior é igual ao μ2, né? Que é o fluido. Aí, aqui apagou. Que é o fluido aqui de baixo, vezes o gradiente de velocidade em relação à altura. Para quê? Para y igual a meio. Então, dessa condição, a gente diz que o gradiente de velocidade em relação aí, a altura y, em y igual a meio, vai ser a tensão inferior sobre o μ2. Ou seja, quem é a tensão inferior? É 50 newton por metro quadrado, dividido pelo μ2, que é 4 newton segundo por metro quadrado. Metro quadrado corta com metro quadrado, newton com newton. Aqui a gente tem 12,5, aí vai ficar segundo a menos 1, que é a unidade de gradiente. Então, a gente sabe que o gradiente em y igual a meio é 12,5. Quem vai ser o gradiente? Deriva essa função. O gradiente, ou seja, dv dy, é igual. Derivada de ay² fica 2ay. Derivada de by fica mais b. Derivada de c, 0. Aí, então, a gente sabe que a derivada é 12,5 igual 2 vezes a vezes o y. O y o quê? De meio. Então, 2 vezes meio mais o b, certo? Então, aqui a gente tem outra equação, que vai ficar a 2 vezes meio, né? Mais b igual a 12,5, a equação 2. Né? Se eu quiser lá multiplicar a equação 1 por 2, ela vai ficar do tipo meio a, aí vai ficar mais b, né? Multiplica aqui, ó, meio a mais b, e aqui igual a 10. E aí eu pego a equação 2, que eu tenho a
mais B aí igual a 12,5. E aí eu posso fazer uma menos a outra, que o B cancela, aqui fica menos meio de A, B menos B corta, e aqui fica menos 2,5, tá? Então eu tenho aí que A vai ficar igual a 5. Pego qualquer equação e acho B. Pode pegar dessa aqui primeira mesmo. B vai ser igual a 10 menos meio de A. Ou seja, B é igual a 7,5. Então, o meu perfil de velocidade V de Y vai ser igual a A, que eu achei como 5, vezes Y quadrado, mais B, que eu achei como 7,5 de Y. E o C eu achei que é 0, tá? Então, isso aí é o que eu tenho na letra D. E na letra F, letra E, né? A última condição, ele quer a força R que mantém a placa da base em repouso. Então, aqui eu tenho a força R, tá? E para segurar a base aqui, tem que ter uma força viscosa aqui na base, né? Que está fazendo o equilíbrio. Bom, deixa eu apagar aqui. Continuar essa parte aqui. Bom, então aqui na base a gente vai ter lá, ó, somatório, letra E. Somatório das forças em X tem que ser igual a 0, né? Referência para frente positivo. Então vai ficar força viscosa menos R tem que ser igual a 0. Ou seja, R tem que ser igual a essa força viscosa. Quem é a força viscosa? A força viscosa, como a gente viu lá, é a tensão de cisalhamento vezes a área, né? Então, a gente pode escrever que esse R vai ser igual. Quem é a tensão de cisalhamento? A gente pode escrever como sendo μ2, porque é o fluido que está aqui embaixo, vezes o gradiente de velocidade em relação a y, para y igual a 0, né? Que é aqui onde está o y igual a 0. Isso daí vezes a área. Então, a gente vai ter que achar esse dv dy para y igual a 0. Então, quem vai ser dv dy? Derivando aqui vai ficar 10y mais 7,5. Mais 7,5. Como é para y igual a 0, 10 vezes 0 mais 7,5. Ou seja, é igual a 7,5, que sai na unidade de segundo menos 1. Então, substituindo aqui, ó, μ2, 4 newton segundo por metro quadrado, dv dy, que é 7,5 segunda menos 1, né? Vezes a área, que é de 20 metro quadrado. Aí, segunda menos 1 corta com segundo, metro quadrado corta com metro quadrado. E essa resultante R é no valor de 600 newton, tá? No livro aparece a resposta como 60 newton, porque ele considerou a área como 2 metros quadrados, tá bom? Aí, considerando 20 metros, que é o que aparece na figura, dá 600 newton. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!